Hoje você vai descobrir junto comigo por que o Machado de Assis é tão genial e é tão reconhecido até os dias de hoje. Vem ler comigo Teoria do Medalhão, que é o conto do Machado de Assis. A gente começou a ler há 2 semanas atrás, mais ou menos. Essa é a parte 2 da nossa leitura conjunta. Então, vamos só dar um resumão do que aconteceu no capítulo anterior. Então, a gente começou lendo um diálogo entre um pai e seu filho. O seu filho se chama Janjão, tá aqui o nome. Janjão. O pai a gente não sabe o nome. Mas o que a gente sabe é que eles estão conversando em uma sala após o aniversário de 21 anos do filho, do Janjão. E o pai começa a dar conselhos para o filho. Conselhos de vida para a sociedade. Vamos ver, porque agora, nessa parte 2, o pai vai finalmente falar o que é ser um medalhão na sociedade. Vamos ver o que ele vai falar, porque ele vai continuar com seus conselhos e vai explicar finalmente a sua teoria do medalhão. Então, vem comigo, vamos começar da onde a gente parou nesse trecho aqui. Entretanto, agora é o pai que está falando. Esses travessões aqui, para quem não sabe, indicam quando que inicia uma nova fala, quando que uma nova pessoa começa a falar. Nesse caso, quem está falando é o pai. Entretanto, assim como é de boa economia guardar um pão para a velhice, assim também é de boa prática social acautelar um ofício, para a hipótese de que os outros falhem e não indenizem suficientemente o esforço da nossa ambição. Tá, aqui eu confesso que tu não vai entender isso aqui lendo de numa primeira tragada, tu vai ter que reler de novo. Então, o que ele tá falando é de boa prática social, ou seja, é socialmente bom acautelar um ofício. Acautelar significa resguardar, proteger, talvez, podemos dizer assim. Um ofício. Ofício é a mesma coisa que trabalho ou ocupação, tá? É uma habilidade, é um ofício, tá? Então, ele tá falando que é de bom tom, socialmente, é de bom tom tu guardar um trabalho, uma coisa que você saiba fazer, um trabalho, para a hipótese de que os outros falhem. Ou seja, se os outros trabalhos teus falharem, tu tem o resguardado. Ou não indenizem suficientemente o esforço da nossa ambição. Então vamos lá. Caso os seus outros trabalhos falhem, ou eles não rendam financeiramente, eles não valham o esforço que você colocou neles, é bom você ter um ofício já garantido, resguardado, tá? Opa, coloquei a letra em amarelo, ninguém vai conseguir enxergar, deixa eu mudar. Mas deu para entender mais ou menos, né? Então é isso que ele tá falando. Esse é o conselho, vamos continuar. É isto o que te aconselho hoje, dia da tua maioridade. Na voz grossa. Então, esse é o conselho dele. Tenha um trabalho guardado para o caso dos outros falharem ou não te renderem, não te indenizarem. Indenizarem tem a ver com dinheiro, não te rendam dinheiro, tá? Aí, Janjão vai falar, creia que lhe agradeço, mas que ofício não me dirá? Então, ele tá perguntando, mas que trabalho é esse? Não vai me dizer? Vamos ler o próximo trecho. Nenhum me parece mais útil e cabido que o de medalhão. Então, aqui, pela primeira vez, ele fala o nome, a palavra que dá nome ao título do livro, do conto Teoria do Medalhão. Então, ele finalmente vai começar a explicar o que é ser um medalhão. Ele já começa falando que
é um ofício, ou seja, é um trabalho, e que ele parece mais útil e cabido. Nenhum outro trabalho é tão útil e tão cabido quanto o trabalho de medalhão. Mas o que é ser medalhão? Vamos ver. Ser medalhão foi o sonho da minha mocidade. Faltaram-me, porém, as instruções de um pai. E acabo como vês, sem outra consolação e relevo moral, além das esperanças que deposito em ti. Então aqui ele já está colocando uma pressão sobre o filho dele, sobre o Janjão, além das esperanças que deposita em ti. O que a gente entende? O pai queria ser um medalhão quando ele era jovem, mas faltaram a ele conselhos de um pai. E ele acabou ali, sem ter reconhecimento. Então agora a única coisa que ele tem é a esperança de que o seu filho se torne um medalhão. E ele continua: ouve-me bem, meu querido filho, ouve-me e entende. És moço, tens naturalmente o ardor, a exuberância, os improvisos da idade. Não os rejeite, mas modera-os, de modo que aos 45 anos possas entrar francamente no regime do aprumo e do compasso. A primeira coisa que é legal da gente falar aqui é o modo do Machado de Assis de escrever, né? Agora falando mais do autor, possas, né? Que é o modo que a gente considera mais, vamos dizer assim, antigo, né? Esse uso do possas. Hoje em dia a gente não fala possas, a gente fala para que você consiga, para que você possa entrar, mas aqui ele coloca um S no final, né? Que é o modo de falar e de escrever mais da época. Tá, mas vamos ver o que ele tá falando agora, vamos ver o significado disso aqui. Ele fala: és moço, tens naturalmente o ardor. Ardor é a mesma coisa que o fogo, a chama, né? A exuberância, os improvisos da idade, ou seja, você tem muita energia, você é jovem. Não rejeite a energia, mas equilibra ela. Não os rejeites, mas modera-os, de modo que aos 45 anos possas entrar francamente no regime do aprumo e do compasso. Ou seja, pessoa, sabe? Pessoa tranquila, né? Então ele está falando, não exagera as tuas emoções. Eu sei que é da idade, mas não exagera. Vamos continuar. O sábio que disse: a gravidade é um mistério do corpo, definiu a compostura do medalhão. Não confundas essa gravidade com aquela outra que, embora resida no aspecto, é um puro reflexo ou emanação do espírito. Essa é do corpo, tão somente do corpo, um sinal da natureza ou um jeito da vida. Quanto à idade de 45 anos... Ok, aí ele é interrompido, né? Ele vai ser interrompido aqui, tem os 3 pontinhos aqui. Ele não terminou aqui a fala dele, ficou no vazio, ele foi interrompido pelo filho. Vamos então voltar aqui ao início. O sábio que disse a gravidade é um mistério do corpo definiu a compostura do medalhão. Essa frase aqui é importante. Gravidade aqui, gente, não é aquele conceito físico, tá? Que o Einstein ajudou a elaborar. A gravidade aqui está se referindo à seriedade. Então, gravidade pode ser sinônimo de seriedade, tá? Eles podem significar a mesma coisa. Gravidade, seriedade. Seriedade, né? Gravidade tem mais a ver com você parecer sério. Uma coisa mais polida, digamos assim. Polidez. Então ele está falando, a seriedade ou a gravidade é um mistério do corpo. E ele falou, isso definiu a compostura do medalhão. Ou seja, essa frase é algo importante para quem é medalhão. Não confundas essa gravidade com aquela outra, que embora resida no aspecto, é um puro reflexo ou emanação do espírito. Essa é do corpo, tão somente do corpo, um sinal da natureza ou um jeito da vida.
Essa parte aqui, até para mim, é difícil de entender. Então, eu vou deixar para vocês esse trecho, para vocês interpretarem esse trecho aqui. Então, ele está falando de um outro tipo de gravidade, uma que é corporal. Ou seja, quando ele fala tão somente do corpo, olha só que legal, ele faz uma distinção entre a gravidade do espírito, que é um reflexo do espírito. Quando ele fala espírito, ele pode estar falando também sobre alma. Então, espírito, alma, uma coisa, consciência. Então, tem a seriedade que é de fato do espírito, ou seja, é nossa, e tem aquela gravidade que é somente do corpo. A seriedade que está no externo, na superfície apenas. O espírito é tudo que está interno a nós. O corpo é externo a nós, é a superfície. Então aqui ele já começa a falar uma coisa que vai se repetir. Vou dar spoiler já, mas vai se repetir pelas próximas páginas desse conto, que é a superficialidade do medalhão. Tá? Então ele tá falando, essa seriedade é do corpo, ou seja, apenas a superfície, não tem nada a ver com o espírito. O espírito não é assim, tá? Vamos continuar a ler. Quanto à idade de 45 anos, é verdade, por que 45 anos? Não é, como pode supor, um limite arbitrário, filho do puro capricho. É a data normal do fenômeno. Geralmente, o verdadeiro medalhão começa a manifestar-se entre os 45 e 50 anos, conquanto alguns exemplos se dêem entre os 55 e os 60, mas estes são raros. Aos também de 40 anos e outros mais precoces, de 35 e de 30, não são, todavia, vulgares. Não falo dos de 25 anos. Esse madrugar é privilégio de um gênio. Tá, ele tá falando que o medalhão se manifesta especialmente em 45 anos. O verdadeiro medalhão começa a manifestar-se entre os 45 e os 50 anos. Mas ele diz que há alguns exemplos raros de 55 e 60 e os caras que começam a manifestar com 25 são raríssimos, né? Então, ele tá falando aqui do medalhão. Vamos ver se a gente entende o que é, de fato, esse medalhão. Entendo, responde Janjão. Entendo. Venhamos ao principal. Uma vez entrando na carreira, deves pôr todo o cuidado nas ideias que houveres de nutrir para uso alheio e próprio. O melhor será não as ter absolutamente. Coisa que entenderás bem, imaginando, por exemplo, um ator defraudado do uso de um abraço. Ele pode, por um milagre de artifício, dissimular o defeito aos olhos da plateia, mas era muito melhor dispor dos dois. O mesmo se dá com as ideias. Pode-se, com violência, abafá-las, escondê-las até a morte. Mas nem essa habilidade é comum, nem tão constante esforço conviria ao exercício da vida. Tá. Ele disse que isso aqui é o principal. Uma vez entrando na carreira, que carreira? De medalhão, que ele está falando desse trabalho. Então, uma vez que você vira um medalhão, você deve pôr todo o cuidado nas ideias que houveres. Então, toda ideia que tu tiver, tu tem que ter cuidado. Tá? Então, toda ideia que tu nutrir, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Seja ela para o uso de outra pessoa, seja ela para o seu próprio uso, tá? E por quê? Não sei. Ele vai explicar melhor. Mas ele diz: o melhor será não as ter absolutamente. Ou seja, é melhor você não ter ideias completamente. Então, não tente abafá-las, porque as ideias, elas aparecem e é difícil da gente, seria um esforço muito grande a gente parar de ter ideias, porque isso é algo humano, demandaria muito esforço, né? Ele diz, não
tão constante esforço não conviria ao exercício da vida, né? Não é bom se esforçar para não ter. Mas tente não ter elas absolutamente. Talvez isso signifique tente não se engajar nessas ideias, seja elas quais que você tiver. Isso faz parte da carreira do medalhão. É ter ideias, mas não as ter absolutamente. Será que isso faz sentido? O que vocês acham, pessoal? Deixa nos comentários, porque agora é a vez de vocês comentarem o que as suas opiniões, as suas interpretações, né? E na semana que vem, ou na próxima, a gente vai continuar a leitura, vendo o que mais o nosso querido, o pai do Janjão, vai falar e o que é essa famosa carreira de medalhão. Nos vemos na próxima. Até!